1. E o versículo que acabamos de ler, 14, do 18 até o versículo de número 29, nos traz o relato do grande ministério prolífero que foi o ministério do apóstolo São Paulo. A Bíblia descreve que Paulo, no auge do seu ministério, ele estava agora empreendendo a sua terceira viagem missionária. E o que me chama a atenção é que a Bíblia descreve que no meio dessa viagem missionária, Paulo havia pregado na cidade de Corinto. E quando ele pregou lá, ele passou 1 ano e 8 meses pregando o evangelho daquela cidade. E no cabo de 1 ano e 8 meses que ele pregava, descreve a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que Paulo, quando chegou em Corinto, que começou a pregar, causou um grande alvoroço dentro da cidade. E não era de se esperar. Sabe por quê? A Bíblia descreve que quando Paulo pregou o evangelho, alguns homens intelectuais da cidade tomaram conhecimento que um homem vindo da cidade de Jerusalém estava pregando uma mensagem diferente da que eles estavam acostumados a ouvir. Agora, a igreja do Senhor, analise bem o que eu vou dizer. A igreja de Corinto, para aquela época, do ano 32 ao ano 46 aproximadamente, era uma cidade bem rica. Corinto era, como você pode comparar hoje com uma Gramados da vida. Você pregar evangelho na cidade de Gramados não é tarefa fácil. Pregar o evangelho na região nordeste é a coisa mais fácil que tem. Mas você pregar o evangelho em Curitiba, em Paraná, em Rio Grande do Sul, onde todo mundo está trancado dentro de casa e eles detestam ouvir evangelho, é outra coisa. Pregar evangelho na cidade do sul é totalmente diferente. Você chega na região nordeste, o crente afogueado, quando ele chega lá, bota a caixa de som, começa a pregar evangelho, é gente que só formigueiro, tem gente para mangar, tem gente para meter pedra. Mas quando pensa que não, o evangelho entra dentro das casas, entra dentro das escolas e Jesus começa a salvar. Lá no sul, queridos irmãos, não é assim. Você prega evangelho e você quer ver um negócio, vai crente do lá para o nordeste, e quando sai do nordeste, na região sul, começa a pregar evangelho, o povo já nota a diferença. Sabe por quê? Porque o crente do nordeste, irmãos, é crente afogueado. Crente do nordeste é crente destemperado. Crente do nordeste, quando ele pega a Bíblia para pregar, é crente afogueado. Quando os cantores do nordeste pega no microfone para cantar, é Deus derramando glória de cima e ele respondendo de baixo. Sabe por quê? Deus ama o nordeste, porque no nordeste tem cabra corajoso e mulher corajosa para pregar o evangelho da paz. E Paulo chegou lá na cidade de Corinto e estava pregando. A história bíblica conta o seguinte. Aí eu lanço uma nova história de um grande historiador chamado Flávio Jósefo. Quem era ele? Era um historiador hebreu. E Jósefo descreve o seguinte: quando Paulo desembarcou em Corinto para pregar, ele desembarcou na cidade dos filósofos. Corinto era o berço da filosofia. Só perdia para Atenas e para a cidade de Colossos e para a cidade de Éfeso. Mas eu li na minha Bíblia que aonde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda 3 vezes mais. Aonde o pecado chega, a graça de Deus quando se apresenta, ela se apresenta para decidir. Sabe por quê? Evangelho, queridos irmãos, não está fundamentado em psicologia e de filosofia humana e nem deve de psiquiatra algum. Evangelho está fundamentado na coroa da glória de Cristo. O Evangelho está fundamentado nas revelações do Espírito Santo. É por isso que eu glorifico a Deus. Sabe por quê? O poder de Deus não está limitado a anel de ninguém, a faculdade de ninguém, a português polido de ninguém. O poder e a graça de Jesus Cristo é dado para aqueles
impressionam é dado para aqueles que descem. O Evangelho é poder de Deus revelado na terra. E Paulo levou o Evangelho para a cidade de Corinto com grande graça, poder e avivamento. Agora ouça o seguinte: quando Paulo chega nessa cidade, que ele começa a ministrar o Evangelho, alguns rincões da cidade de Corinto começou a correr para as praças. Sabe por quê? Aquilo era uma novidade. Analise bem o que eu vou lhe dizer. Historicamente falando, a cidade de Atenas, a cidade de Corinto e a cidade de Tessalônica e a cidade de Éfeso eram 4 penínsulas gregas que estavam acostumadas a ouvir os homens intelectuais da sua cidade. Em cada cidade dessa tinha um grande memorial a uma deusa chamada Afrodite. Quem era ela? É a mesma deusa Diana para os efésios. E essa divindade, ela era chamada de a deusa do amor. E Corinto era conhecida desde o Oriente ao Ocidente como uma cidade pecaminosa. Corinto era conhecida como uma cidade cujos jovens, a maioria dos jovens de Corinto eram jovens intelectuais, eram matemáticos, eram meninos que estudavam. Sabe por quê? Dentro de Corinto, na cidade, tinha 2 grandes referenciais, que era a coroa da glória da cidade de Corinto. Era o Partenon, era o primeiro. E o que era isso, pastor? O Partenon era chamado a casa de todos. Era a casa onde advogados, juízes, promotores, matemáticos, médicos se reuniam para discutir a problemática do homem e as dificuldades do homem. E o segundo elemento que tinha lá era o templo de Afrodite, a mesma deusa Diana, aquela que é considerada a deusa do amor. Mas eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Os dias de Corinto estava contado, estava marcado no calendário divino. Ei, eu quero dizer, Deus está marcando coisa no calendário dele ao teu respeito. Ele vai dar um brado do alto e vai ser esse ano. Papai vai dar um brado na tua vida. Corinto estava com seus dias marcados e chegou numa determinada ocasião. Queridos, observe bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. Não é invenção de falácia, está na história secular. Corinto era conhecida como uma das princesas do Oriente. Sabe por quê? Observe, era uma cidade privilegiada. Ela estava lá no grande estreito do Peloponeso. Era uma praça de rio que ligava as embarcações do Oriente para o Ocidente. Ou seja, toda a embarcação que transportava mercadoria saindo do Oriente e indo para o Ocidente, obrigatoriamente tinha que passar no meio do Peloponeso, do lado direito. Quando eles olhavam naquele monte rochoso, estava a cidade de Corinto, cravada no meio da rocha, e no final dela uma grande estátua gigantesca de mais de 12 metros, o templo de Diana, dando a saudação a todos os viajantes que chegavam. E lá Paulo, quando viu aquilo, desembarcou e ele correu para a praça. Aí começou a pregar, começou a contar a história de um homem que andava nas ruas empoeiradas da Galileia. E ele disse que aquele homem, ele é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e estava agora morando ao lado de Deus. E que esse mesmo homem, ele tinha uma autoridade tão grande que quando ele estava no mundo dos mortos, ele ressuscitou. E quando saiu de dentro do sepulcro, ele disse: todo o poder me é dado no
E Paulo, quando chegou lá, que pregou o evangelho, espalhou a notícia, chegou na cidade um tagarela, chegou um padoreiro. Aí, queridos irmãos, começou a perseguição. Paulo pregava, e quando mais perseguia, ele começou a ganhar almas para o reino de Deus. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. A Assembleia de Deus era uma igreja centenária. Completamos praticamente 100 anos de existência. É verdade ou não? Aí eu encontro algumas pessoas por aí dizendo: é verdade, a Azucinha mudou, a Assembleia não é mais a mesma. Deixa da tua besteira, rapaz. Quem mudou não foi a Assembleia de Deus, quem mudou foi você, com seus maus costumes, trazendo para dentro da igreja teu demônio desgraçado, querendo entrar dentro da igreja, o demônio da vaidade, do mundanismo, querendo chegar dentro da igreja. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Deus ainda tem mulher de coragem, Deus ainda tem obreiro de coragem para combater o pecado e dizer: você ter dois namorados, minha filha, é pecado. Você ter dois maridos, é pecado. Deus ainda tem profeta na terra que não vem pregar essa bênção, não. Ainda prega com graça, com a autoridade de Deus. E quando Paulo chegou lá, pregou o evangelho, exortou. Queridos, nós estamos vivendo um momento que alguém diz assim: olha, não prega assim não, as pessoas vão se ofender. As pessoas levam a maioria, o resto das suas vidas, ofendendo a Deus, ofendendo ao Espírito Santo. Então deixe que se ofendam por causa da palavra. Senhores obreiros, Deus levantou a nós, levantou a vocês, pregadores do evangelho, que tem aí nesse conjunto de senhoras, mulheres de Deus, do círculo de oração, irmãos da vigília. Deus conta com vocês para dizer para essa nova geração que está chegando na igreja que pecado é pecado. Aqui na China a igreja vai saciar, não. A igreja de Deus é do Espírito Santo, é Ele quem enche a igreja é de Deus. E Paulo, quando estava lá pregando o evangelho, ei crente, olha para cá nessa noite. Eu quero nessa noite pregar para você. É a Bíblia. Eu quero que você entenda que evangelho é poder de Deus, mas também é salvação. Aí Paulo pregou o evangelho, um bocado de gente saindo de lá do templo de Diana, aquelas mulheres da vida começaram a dobrar o joelho e aceitar a Cristo. Aí teve uma família de gente rica que também era exportadores de púrpura, que saía de Corinto para Jerusalém, de Jerusalém para Caia, da Caia para Troade. Era a família de Estefanos e de Acaico, era a família de Crispo e de Gaio, era a família de comerciantes, era gente cheia da grana. Aí dobrou o joelho, chegou dentro da igreja, ficou lá humilde. Sabe por que eles ficaram humildes? Porque é crente. Sabe por que, irmão? Na igreja parece que há uma inversão de valores. O cabra pensa, porque no mundo ele tem um punhadinho de dinheiro, ou porque é uma autoridade aqui na terra, aí acha que pode chegar na igreja, botar moral, e todo mundo tem que respeitar o que ele diz. É assim não, irmão. A igreja tem pastor, a igreja tem diácono, a igreja tem presbítero, a igreja tem dirigente de discípulo de oração. O cara pode ser coronel de quinta divisa, mas se chegar aqui, dobrar o joelho, for chamado para ser porteiro, ele vai ser porteiro. Evangelho é isso aí. Evangelho é poder, é glória aqui na terra. Enquanto Paulo pregou o evangelho, amados, a igreja de Corinto começou a crescer, era um negócio fabuloso. Aí agora Paulo viu que a igreja estava cheia. O coração de Paulo não era um coração
estritamente pastoral, era um coração missionário. Aí ele deixou a igreja cheia e foi embora. E quando ele foi embora, aí ele viajou para a pequena e pacata cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou lá na igreja de Éfeso, começou a pregar o evangelho. Passou-se aproximadamente quase 1 ano e meio. E quando se passou quase 1 ano e meio, a família de Estefanas e de Acaico foi visitar a Paulo em Éfeso. E quando chegou lá, disse: Paulo, eu tenho algo para te contar. O que é? Deus tem salvado na igreja de Corinto. Olha, outra coisa, um negócio lá, o bebê está tão grande que a igreja, Jesus, quando começa a se manifestar, Corinto tem os 9 dons que se manifestam: é cura, é revelação, é dom de profecia. Paulo, é tanta da coisa boa. Agora tem também um problema, Paulo. E o que é? É alguns gregos que vieram para a igreja, que não se deixaram se converter, estão causando confusão dentro da igreja. Como assim, minha gente? É aquele povo lá que andava o dedo, agora estão lá dentro da igreja, dizendo: Paulo, ele é meio pirata. Paulo parece que ele anda focando muito a direção das pregações dele na cruz de Cristo. Eita, aí quando eu vejo isso, é o retrato da realidade. Parece que pregar Jesus está saindo de moda. Parece que pregar a cruz de Cristo não interessa mais. Parece que pregar a cruz de Cristo não desperta mais prazer. Mas eu quero dizer, nesses últimos dias que Deus vai levantar uma geração compromissada que ainda não pensa em remover os marcos antigos da igreja, Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de coração está com raiva da Assembleia de Deus. Pegue carta e vá congregar aonde você está. Vai embora, você é livre para congregar onde você quiser. Mas eu quero dizer um mistério. Lá estava Paulo, quando ele terminou de conversar com a família de Estefano e Acaico. Aí Paulo disse assim: eu vou mandar uma carta para lá. Aí Paulo começou escrevendo a carta. E quando ele escreve, lá tinha alguns irmãos dentro da igreja que não tinham se deixado se converter, causaram confusão dentro da igreja. Ei, mocidade, olhe para cá, ouça essa mensagem em nome de Jesus. E quando Paulo estava lá pregando, aí ele disse: agora eu vou mandar uma cartinha para lá. Eles estão dizendo que evangelho é loucura. Então, peraí, eu vou mostrar para eles a primeira loucura da cruz que liberta. Está no versículo de número 13 do